E agora, mais exercício, porque tudo na vida precisa de prática para se gravar. O que eu quero aqui? Identifique nas orações sujeito, verbo de ligação e predicativo de sujeito, que só pode dar predicado nominal. Sujeito, verbo significativo e predicativo do sujeito, que vai gerar o quê? Já que é verbo significativo, tem que ter predicado verbal. Mas como tem predicativo, então ele mistura os dois, por isso vira verbo nominal. Primeira frase, Carlos parecia espantado. Primeiro passo, sempre, achar o verbo. Parecia. Não está no plural, então tem que ser eu ou ele, porque depois do A não aparece DNP. Eu parecia espantado, ele parecia espantado. Quem que sumiu? O Carlos, que é o verdadeiro sujeito. Parecia é do verbo parecer. Está na lista do CEFPACT? Está. Por isso, ele só é verbo de ligação se tiver predicativo de sujeito. E como é que eu acho predicativo de sujeito? Fazendo a pergunta como. Como é que o Carlos parecia? Espantado. E se fosse ela? Espantada. Lembra? Fez a pergunta como? Duas respostas. Variável, adjetivo e predicativo. Invariável, advérbio e adjunta adverbial. Então, como espantado vira espantada, se fosse Carla, esse espantado é adjetivo, é predicativo do sujeito, e como o verbo é de ligação, o predicado é nominal. Olha que simples. Frase 2, você chegou apressado. O verbo é chegar. Olha o U grudado no O. Já sabe. Pode ser eu ou ele. Mas ninguém vai falar eu chegou. Então, é terceira pessoa. Se eu colocar ele chegou atrasado, ficou bonitinho. Mas sumiu o você, que é o verdadeiro sujeito. Por isso, você é o sujeito. Chegar não está na lista do CEFPACT. Tem que lembrar bem isso. E como não perdeu o significado de chegar, ele é verbo significativo. Vou fazer a pergunta. Como você chegou? Atrasado. E se fosse ela? Como você chegou? Atrasada. Então, tem masculino, feminino. O que ele me diz? Se eu faço a pergunta como e a resposta varia, a classe gramatical é adjetivo e a análise sintática, predicativo do sujeito. E como o verbo é significativo e tem predicativo, o predicado é verbo nominal. Olha que chique. Frase 3. Meu pai continua animado. O verbo continua, que é do verbo continuar. Então, o A que está lá no infinitivo está aqui também. Isso é vogal temático. Quer dizer que não apareceu nada para dizer quem é a DNP. Então, eu posso falar eu continua? Não. Então, é ele continua. Ele continua animado. Ficou lindo? Mas sumiu meu pai, que é o verdadeiro sujeito. Continuar está na lista do CEFPACT? Está. Se ele está ficar, parecer, permanecer, andar, continuar. Mas ele só é de ligação se eu encontrar predicativo do sujeito. E como é que eu encontro o predicativo? Fazendo a pergunta como. Como que meu pai continua? Cansado. E se... Desculpa, animado. Peguei uma cansada de algum lugar. E se fosse minha mãe? Animada. Então, se ela varia, é classe gramatical adjetivo, e como fala de sujeito separado pelo verbo, é predicativo de sujeito. Confirma que o verbo de ligação, por isso o predicado é nominal. Feliz estava minha irmã. O verbo é estava. Estava tem o vá do imperfeito indicativo, mas não apareceu nada depois. Então pode ser eu ou ele, ou ela. Posso falar eu estava feliz a minha irmã? Não. Ela estava feliz a minha irmã? Também não. Então o sujeito está fora do lugar. A ordem seria a minha irmã estava feliz. Estão vendo? Sujeito, verbo e o resto. Então, a minha irmã é sujeito, estava é do verbo estar, é da lista do CEFPACT, mas só é de ligação se tiver
predicativo. Como eu encontro o predicativo? Fazendo a pergunta como. Como a minha irmã estava? Feliz. E agora eu não sei, varia ou não varia? Pluraliza a frase. As minhas irmãs estavam felizes. Então fiz a pergunta como, a resposta varia. Então ela me disse, feliz é adjetivo e é predicativo do sujeito. Por quê? Fala do sujeito e está separado pelo verbo. Muito bem. Como o verbo está confirmado que é de ligação, porque está na lista do CEF-PACT e tem predicativo, então o predicado é nominal. Muito fácil. Minha tia preocupada foi ao hospital. Tá dando luminosidade aqui, tem hora que eu não enxergo. Minha tia preocupada foi ao hospital. Qual é o verbo? Foi. Foi ao hospital é do verbo ir. Ir. Esse foi está me dizendo, eu fui, tu foste, ele foi. Então o sujeito tem que ser da terceira. Mas se eu falar, ele foi ao hospital, minha tia preocupada, não vai ficar legal. Então, o verdadeiro sujeito é minha tia. Minha tia foi ao hospital preocupada. Como que ela foi? Preocupada. Está vendo? Aqui, o preocupada está falando da tia, mas viram que está separada por vírgula? Então, ele é adjetivo, é predicativo do sujeito. Mas o verbo ir não é de ligação. Por quê? Porque ele indica uma ação, a ação de ir. Por isso ele é verbo significativo e foi aonde? Ao hospital é adjunta adverbial. Então, como eu tenho verbo significativo e predicativo, o predicado é verbo nominal. Mais uma frase. Aflito, Pedro chegou ao escritório. O verbo é chegou, já vimos um monte de vezes o chegou, então já sei que é da terceira pessoa. Ele chegou ao escritório aflito Pedro. Não ficou legal. Então, Pedro é o verdadeiro sujeito. Pedro chegou aonde? Ao escritório. Adjunta adverbial. Chegar não está na lista do CEF-PACT. Não perdeu o significado. Então, ele é verbo significativo. Mas tem um aflito. Eu preciso saber o que ele é. Então, vamos fazer a pergunta como? Como que o Pedro chegou? Aflito. E se fosse Ana? Como que ela chegou? Aflita. Então, aflito é adjetivo, é predicativo do sujeito. E quando eu vejo verbo significativo e predicativo, eu já sei que o predicado é verbo nominal. Frase 7. Todos são felizes. São é do verbo ser, terceira pessoa do plural, porque toda vez que tiver a O, tio ou M, é terceira do plural. Se eu falar, eles são felizes, o todos sumiu. Então, todos é sujeito. Verbo ser está na lista do CEF-PACT, mas só é de ligação se eu encontrar predicativo do sujeito. Como que eles são? Felizes. Já está no plural. Já me disse, não sou advérbio, sou adjetivo. E como eu falo do sujeito, separado pelo verbo, eu sou predicativo do sujeito. O verbo ser está na lista do CEF-PACT. Confirma. Verbo de ligação, porque tem predicativo do sujeito. Por isso, o predicado é nominal. No próximo vídeo, veremos as outras frases. Ok?